Boa tarde. Como vocês podem perceber, eu não sou da área de informática médica. A minha primeira graduação foi filosofia e a minha segunda graduação foi psicologia e fiz o meu mestrado em saúde pública e agora terminando já o doutorado em saúde pública. Então, sou um peixe fora da água quando tratamos de informática. Quando tratamos de informática. Ora, conheci e agradeço bastante o professor Domingos aqui na Universidade de São Paulo, aqui em Ribeirão Preto, porque eu estou fazendo o meu doutorado aqui na enfermagem. Então, quando a CPNQ lançou o edital Pro África, o professor Domingos procurou alguém que fosse africano e o professor Rufino indicou a mim, como ele sabia que eu estava fazendo o doutorado aqui, e aí entrei em contato com o professor Domingos e desenhamos um projeto para isso. Agora, hoje eu vou falar sobre a interação entre o Nulúrio e a USP aqui, na transferência de conhecimentos e tecnologia, possibilidades e desafios. A transferência de conhecimento e tecnologia, portanto, constitui um dos fatores importantes para o desenvolvimento de países em crescimento, como Moçambique. Eu não trago aqui a contextualização de Moçambique como tal, como trouxeram os colegas africanos, um de Angola e o outro de Cabo Verde, né? A Guiné-Bissau, desculpa. Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais adiante vou falar um pouco da realidade moçambicana. Na transferência de conhecimento ou tecnologias, são transmitidas informações sobre processos, métodos e equipamentos usados na obtenção desses conhecimentos básicos sobre as próprias variáveis do processo. Aquilo que nós esperamos em Moçambique é que no programa que, caso seja aprovado, possa vir a ser aplicado em Moçambique, e isso trata-se de uma transferência de conhecimentos e tecnologia, e sobretudo software, que vai ser transferido para Moçambique. Então, isso vai envolver exatamente a transferência desse conhecimento, vai envolver a transmissão desse conhecimento ao pessoal que está em Moçambique. Ainda no processo de transferência de conhecimento e tecnologia, é importante a troca de informações. Nós esperamos que haja, portanto, trocas entre Moçambique, sobretudo a Nulúrio e a USP, nesse caso, esta faculdade. Venda de equipamentos, se for necessário, acordos de cooperação, a coprodução, que vai ser extremamente importante, a copesquisa, portanto, a pesquisa que vai ocorrer entre o pessoal daqui e de Moçambique, o coplanejamento, a coorganização de eventos. Esperamos que isso possa acontecer dentro dessa nossa interação, que é extremamente importante. A transferência de conhecimentos baseia-se na premissa de que a oferta de insumos humanos e tecnológicos pode contribuir para a solução de problemas que prejudicam o desenvolvimento socioeconômico dos países receptores, nesse caso, do país Moçambique, que vai poder receber esta tecnologia. Na área da saúde, os conhecimentos e as tecnologias são importantes para a melhoria da saúde das populações. Moçambique, como sendo um país novo, eu quero acreditar que estas tecnologias poderão, portanto, ajudar no seu próprio desenvolvimento.
A tecnologia em saúde engloba medicamentos, equipamentos e procedimentos técnicos, sistemas organizacionais, educacionais, de informação, de suporte e tudo mais. Mas aquilo que mais nos interessa nesse processo vai ser muito mais o processo educacional. Nós queremos bastante que dentro desse processo de transferência da tecnologia, a educação tenha maior peso nesse processo. Quando falamos de transferência de conhecimento e tecnologia, é como falar também da transferência de políticas. Ao transferirmos conhecimento, ao transferirmos a tecnologia, nós estamos a transferir as políticas também. E a transferência de política, portanto, é um processo no qual o conhecimento sobre instituições, políticas, programas de um determinado tempo, espaço, é colocado num outro contexto de tomada de decisão para desenvolver políticas e programas não concebidos nesse contexto. Portanto, em frente vou falar um pouco disso, porque as experiências de transferência de tecnologia ou de outras políticas em Moçambique e em algumas partes da África, elas falharam. Algumas delas falharam porque não tiveram em conta o contexto local, que é extremamente importante no processo dessas transferências que a gente quer fazer. Por quê? Porque na transferência transferem-se objetivos, paradigmas, técnicas, ideologias, valores, conhecimentos, lições, instrumentos, legislações e aspectos conservadores e flexíveis. E esses aspectos conservadores e flexíveis, esses instrumentos, estas lições, essas ideologias, elas podem entrar em conflito. Porque para o local onde a política ou a tecnologia, o conhecimento ele é transferido, lá também tem suas ideologias, as pessoas lá têm suas ideologias, sua forma de pensar, os seus paradigmas, suas políticas. E quando isso não for observado, a transferência pode não ser efetivada. O modelo de transferência proposto por Dolo Mais, que são os mentores, os pensadores da área de transferência de políticas, traz algumas questões e são aquelas ali. Por que razão os atores se engajam na transferência de política? Por que nós vamos nos engajar na transferência de política? Nós precisamos de saber o porquê, precisamos de conhecer o fundo dessa transferência para que ela aconteça, na verdade, de forma bilateral e igual, de um para um. Quem são os atores envolvidos no processo de transferência? Os atores cá, no Brasil, e os atores lá em Moçambique. Para que esses atores possam começar a construir o mesmo pensamento. Quem são os atores chaves? O que é transferido? De que lugar são tiradas as lições que nós vamos ter ao longo desse período? Quais são os diferentes níveis de transferência? O que é que o grupo do professor Domingos poderá ou pode transferir para lá? E quais são as formas nas quais nós vamos transferir? O que dificulta ou facilita o processo de transferência? Isso é extremamente importante. Aquilo que vai facilitar ou que vai dificultar o nosso processo de transferência. Moçambique, experiência de transferência de conhecimento, tecnologia e outras políticas. Moçambique tornou-se independente em 1975, que é o mesmo ano que Angola também se tornou independente. Moçambique foi uma colônia portuguesa. Desde a independência houve várias experiências de transferência de conhecimentos e tecnologias e políticas.
mas muitas delas não tiveram sucesso por falta de capacitação de recursos humanos locais, porque essas organizações, muitas vezes, quando chegam, elas têm suas políticas e querem que as suas políticas sejam mais patentes, mais vinculadas e não olham as condições locais. O que acontece quando a política ou o programa termina? O programa terminou, também nada ficou, porque tudo o que veio de fora foi com os que vieram de fora. E nós não desejaríamos que isso acontecesse. O que nós queremos é exatamente capacitar os recursos humanos existentes e manter a política para que ela possa dar a continuidade. E muito mais quando se trata de uma questão de pesquisa, que seria bom que ao nível local houvesse recursos humanos capacitados, que é um problema muito sério em Moçambique, que é a falta de quadros. Um pouco da Universidade Lúrio. A Universidade Lúrio foi fundada em 2006. Como vocês podem ver, uma nova e recente universidade de Moçambique, mas já Moçambique tem história da universidade já faz muito tempo, mas esta universidade foi criada há bem pouco tempo. Ela está funcionando em 3 polos, tem 5 faculdades, tem Faculdade de Ciências de Saúde e Faculdade de Arquitetura e Planeamento Físico, está no polo de Nampula, que é o norte de Moçambique, uma fundada em 2007, portanto a Faculdade de Ciências de Saúde, a outra em 2010. A Faculdade de Ciências Agrárias está no polo do Niassa, que é uma outra província. A Faculdade de Engenharias e Faculdade de Ciências Naturais está no polo de Cabo Delgado. A Faculdade de Ciências de Saúde administra cursos de graduação e pós-graduação. No curso de graduação nós temos a enfermagem, optometria, medicina, medicina dentária e nutrição. E na área de pós-graduação nós temos mestrado em Educação em Ciências de Saúde, mestrado em Medicina Tropical e Saúde Internacional e mestrado em Nutrição e Segurança Alimentar. Como vocês podem ver, nós não temos nem ao nível da graduação, nem ao nível da pós-graduação algum curso, ou melhor dizendo, o curso de Informática Médica. Portanto, quando o professor Domingo mostrou o projeto, mesmo eu não sendo da área e não temos nenhum especialista na minha universidade nesta área, achei muito interessante o projeto para a gente começar já a incluir. E como o professor Domingos o grupo dele trabalha na área da tuberculose, e eu também trabalho na área da tuberculose, mas na transferência de política e, sobretudo, do tratamento diretamente observado, o DOTS, que é transferido a partir da OMS e é aplicado em Moçambique. Então, eu trabalho muito mais nessa área, mas na área de tecnologia, ainda não. E como a doutora Regina já apresentou, a questão da tecnologia em Moçambique, os números dizem só por si. Então, em Moçambique nós temos ainda graves problemas na área de tecnologia. A Unilúrio, universidade com menos de 10 anos de existência, para o seu melhor crescimento precisa de interação com outras universidades com mais experiência, como é o caso da USP, para o seu crescimento. A área da saúde é a mais crítica no país, com menos profissionais, menos docentes também nas universidades nessa área. No intervalo eu estava falando com o colega ali de Angola, o que está a acontecer em Angola, em que, onde na universidade dele tem muitos cubanos a dar aula, também acontece em Moçambique. Não há nenhuma diferença, né? Nós temos na Universidade de Lúrio, não digo 90% ou 80%, mas uma boa parte que pode ir de 25 a 30 docentes são de Cuba.
E temos também uma outra parte que é de 10 a 15% vem de Portugal, portanto são portugueses que estão lá, e sobretudo na área da pós-graduação. Porque ele vem do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, com certeza. Muito obrigado. Potencialidades para a interação. São bastantes. Algumas delas são essas. Em Moçambique, nós temos os homens, as pessoas, que precisam de ser formados. Então, já que nós temos os recursos humanos ali dentro da universidade, mesmo que não sejam da área, então, este projeto é muito bem-vindo, porque nós precisamos de formar essas pessoas. Grupos de pesquisa existentes na área da saúde, portanto, há grupos de pesquisa na Universidade de Lúrio na área da saúde, mas não necessariamente na área da informática, mas sim, há grupos na área de políticas de transferência, e há outros grupos ali da Universidade de Lúrio. Hospitais públicos com necessidade de interação, nós trabalhamos com alguns hospitais públicos que estão em redor ali da universidade, então este projeto pode sim ser aplicado nesses hospitais. Disponibilidade de interagir, a Universidade de Lúrio é uma universidade pública que sempre precisa de mais interações, precisa de mais abertura e muito quer que possa ter alguma cooperação com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Programa um aluno, uma família. Nós temos um programa em Moçambique, na Universidade de Lúrio, que se chama Um Aluno, Uma Família. Portanto, todos os alunos que estão matriculados na Universidade de Lúrio, no primeiro semestre, elas vão entrando em contato com as famílias que vivem em redor da universidade, ou pelo menos que não estejam muito longe da universidade. Esse aluno é cadastrado, ou ele é cadastrado num sistema em que ele tem uma família que ele chama de pai, entre aspas, né? E ele vai acompanhando até o último ano dele. Então, esse programa ajuda muito mais para colher dados, para acompanhar os doentes nas unidades sanitárias. É um programa muito útil para a universidade. A existência de infraestrutura, ainda que insuficiente. Portanto, nós temos alguma infraestrutura lá na nossa universidade que possa receber o projeto, mas reconhecemos que ainda as nossas infraestruturas não precisam de ser melhoradas, de forma grande. Formação de docentes e outros profissionais. Moçambique não sai da regra, entre aspas, da regra da realidade da África Austral, e se calhar de toda a África. É um país que carece muito de docentes formados. Então nós temos esse problema muito sério. Inclusivamente nós temos docentes com nível de graduação a dar aulas na universidade. É um facto. Criação de recursos são as nossas necessidades. Queremos e esperamos nós que possamos criar recursos para a viabilização das nossas atividades. Mobilidade de alunos e docentes, isso nós precisamos bastante, esperamos. Por enquanto, a Universidade de Lúrio já recebe muitos alunos do Brasil, mas das outras universidades, da USP, não me lembro, porque já estou fora de lá há 3 anos. Mas do Rio de Janeiro já me lembro que houve um grupo que no ano passado foi para lá, de outras áreas, sobretudo das engenharias, já esteve no Polo de Norte de Moçambique. Essas seriam então as nossas necessidades. Como considerações finais, a interação entre a Universidade de Lúrio, a UNILúrio e a USP, será de grande importância para ambas as universidades e, sobretudo, para o país de Moçambique como tal.
conhecer, portanto, a questão contextual da inserção do programa, sua relação com outras políticas públicas, pode constituir um caminho para o sucesso. O que nós queremos é que não se repita várias falhas que têm acontecido com várias organizações, em que, ao sair a um país como Moçambique ou outro, esse pensar que nós vamos ensinar, e não há, na verdade, a interação com o local. E esse ensino, muitas vezes, ele não é fortificado, acabou o programa, quase acabou tudo. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos programas duradouros, queremos programas que possam deixar marcas, nós queremos programas que possam constituir um grande desenvolvimento para o país e para a ciência em si. É exatamente isso que nós queremos. E muito obrigado, a minha apresentação é esta. E, como eu disse, não sou da área, então não trouxe nada da área, provavelmente não consegui agradar, porque não é nada da área, são transferências. Muito obrigado. Fernando, muito obrigado. Agora a gente vai passar para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Obrigada, Fernando. É sempre bom ouvir uma pessoa do país falar do seu próprio país, né? Isso é ótimo. Você sabe, eu não sei de cabeça, você sabe quantas faculdades de medicina tem em Moçambique atualmente? São 3? Neste preciso momento, são 4 públicas. Essa quarta iniciou exatamente este ano, que é a Universidade Pedagógica. Neste momento, até o ano passado só funcionavam 3. Uma no sul, a outra no centro e ainda a outra no norte de Moçambique. 3 públicas, agora passaram para 4 públicas, mais 2 privadas. Tem a Universidade Católica, que administra o curso de medicina, e um Instituto Superior, o ISCTEM, um Instituto Superior que também tem lá o curso de medicina. São 2 privadas, 4 públicas. Agora, 10 públicas, temos a mais antiga, que é a Universidade Eduardo Mondlane, que já desde 60, formava médicos. A outra, a Universidade de Lúrio, só no ano passado é que teve a primeira graduação. A outra universidade, a terceira, este ano é que vai ter os primeiros graduados. A quarta iniciou este ano, então daqui a 6 anos. E você sabe se elas funcionam, se elas interagem entre si, essas universidades, na questão do currículo, na questão de discussão do ingresso dos alunos e etc. Porque seria uma forma de trabalhar em rede com todas as universidades e com os alunos que futuramente serão egressos. Obrigada. Muito obrigado. Aquilo que eu sei é que essas universidades têm alguma interação, mas que precisa ser aumentada. O que aconteceu no primeiro ano até agora funciona assim. Os exames de admissão, nós chamamos de exame de admissão, o vestibular aqui, são feitos pela Universidade Eduardo Mondlane, que é a Universidade Mãe, que é a primeira, então. Todos fazem o mesmo exame feito pela Universidade Eduardo Mondlane. E depois, a Universidade Eduardo Mondlane, ela vai ajudando as outras universidades recém-criadas e, às vezes, algumas vezes, até fazem o intercâmbio de docentes. Mas ainda é alguma coisa incipiente, que precisa ser melhorada. É alguma coisa incipiente. Qual que é, para você, qual que é a forma ideal de, por exemplo, assim, nós estamos
trabalhando com o ProAfrica. Mas para você, qual que é a forma ideal de que isso aconteça? De que nós consigamos fazer com que os trabalhos que desenvolvemos aqui sejam transferidos para que possam ser desenvolvidos lá também? Uma pergunta extremamente interessante, se calhar eu precisaria de 40 dias para pensar e dar uma boa resposta. O que quer dizer que eu não tenho uma resposta pronta. Vou fazer algumas especulações que poderia chamar de resposta, mas não exatamente resposta. Tendo em conta a experiência que eu tenho sobre os outros projetos relativamente à transferência de conhecimento ou de alguma outra realidade, o contexto local é de extrema importância para ser conhecido. Ora bem, vocês aqui estão a desenvolver uma tecnologia, estão a desenvolver uma técnica no Brasil. Ora, vejam bem, vocês foram buscar alguns instrumentos de Portugal, ou pelo menos escritos em português de Portugal. Tiveram que adaptar aqui para a realidade brasileira. Então, isso será necessário na questão moçambicana também, para que haja efetividade de transferência. O mais importante é os transferidores, se é que a palavra existe, precisam de ter o conhecimento da realidade do local para onde os instrumentos serão transferidos. Isso é extremamente importante. Segundo, os locais, portanto, as pessoas lá de Moçambique ou da universidade, elas devem ser preparadas para receber esta tecnologia. Isso é extremamente importante. Porque não basta só chegar lá, montar a tecnologia, fazer a pesquisa, terminado, ok, vocês podem deixar a tecnologia lá. E daí? Se ninguém foi formado para isso, terminou tudo. E não é isso que nós queremos. Então, o conhecimento das condições locais, a interação, a capacitação das pessoas locais e a adaptação dos instrumentos que vocês vão poder usar é de extrema importância. E o conhecimento do próprio contexto populacional. Com que população nós vamos lidar? A doença é tuberculose, sim, mas o conceito da doença sobre a tuberculose naquele povo moçambicano, especificamente na província de Nampula, não é um conceito universal. O conceito da doença envolve as questões sociais, culturais, onde envolve questões da crença. Este é extremamente importante. Não me lembro o nome, o palestrante, ele disse o seguinte, o professor Rui, ele disse o seguinte, olha, o problema que nós queremos é que, ou que nós sabemos é que um dos problemas maiores é a questão da aderência. Ok? Para mim, a questão da aderência, por si sozinha, ela pode não ser uma questão muito preocupante para o meu país. Ela é uma questão de aderência, mas há outras coisas que devem estar por detrás da aderência. As crenças em volta da doença tuberculose em Moçambique. E isso é extremamente importante, para não se tirar conclusões errôneas. A questão família, a noção da família não é uma noção universal. Ela varia de grupo para grupo. A noção do irmão, em outras partes do mundo, o irmão é aquele que eu e temos o mesmo pai, a mesma mãe, ou então os meus pais adotou alguém e esse é meu irmão. Mas na realidade moçambicana, o irmão, ele vai chamar de irmão o filho
do primo dele, ele chega a chamar o irmão. E esse chamar o irmão tem outra consciência na realidade local. Então, essas interações, resumindo o que eu disse, para que haja efetividade da transferência, nós temos que, primeiro, conhecermos o contexto local e envolver bastante os nativos para que eles possam assegurar esta transferência. Isto é de extrema importância, pelo que me parece. Já disse que não ia responder a sua questão, porque precisaria de 40 dias para isso, para eu pensar, mas que ia fazer um parafraseado aqui que pudesse dar um panorama da realidade. Não sei se está satisfeito. Boa tarde. Eu concordo com o Fernando. Eu acredito que a territorialização para a transferência de políticas de saúde de um país estrangeiro para o outro, ela é extremamente importante, ela é essencial. Então, acho que para que seja efetiva essa transferência de políticas de saúde, tem que haver a territorialização. Está tudo muito bem, eu concordo com o que disse o colega de Moçambique, mas há um pormenor. Eu acho que no início houve um colega que apresentou um software, certo? Eu acho que, não sei se encaixei bem a ideia, eu acho que a preocupação não era bem a aderência. São os elevados índices de abandono, certo? Do caso de tuberculose. Eu acho que esse é um problema. A tuberculose é uma doença de tratamento longo, certo? E nos países subdesenvolvidos é pior ainda, com os problemas da alimentação e não só. Hoje a tuberculose, de acordo com uma das políticas, se calhar, da OMS, a tuberculose já não pode ser tratada nos dispensários, mas pode ser tratada em hospitais normais, tendo em conta um piso, é uma valência normal, não pode ser, estavam a ser excluídos naquela altura, certo? Porque os tuberculosos tinham que ter um dispensário próprio, que parece a nova política da OMS já é contra isto. Mas a questão que eu estava a ver na apresentação do software do colega, o que eu sugeria é o seguinte: seria bom envolver no início, eu não sei qual é a estrutura de Moçambique, mas a estrutura de Angola, por exemplo, quanto às grandes endemias, para além da saúde pública nacional, em cada província tem um departamento de saúde pública. E em cada departamento de saúde pública tem um indivíduo que é chamado supervisor do programa. Eu estou a falar da tuberculose em Angola, é um programa, a malária em Angola é um programa, temos esse supervisor. Como é que eles têm instrumentos de recolha de dados? Tem alguma base de dados para tratar? Se calhar deve ter alguma recomendação, mas o que eu vi nesse software, né, pode ser testado, concordo consigo, mas adaptando ao contexto. O que ele quer, se calhar, o que eu vi, das partes fortes desse software, é tentar controlar, quer dizer, o profissional de saúde ir ao encontro do paciente com o intuito de diminuir os índices de abandono. Porque hoje há serviços, não sei se o termo é esse, depois a doutora Regina vai me corrigir, serviços ambulatórios, ou seja, ele às vezes, depois de 2 meses, ter cumprido com o tratamento, não tem necessidade de estar no hospital. Por exemplo, em Angola é assim, ele é localizado, vai lá para a sua residência, certo? Mas, periodicamente, quando termina a medicação, ele regressa. De tal maneira que há um critério, não sei bem o termo em medicina, que a propagação da tuberculose, aquilo é rápida, certo? Que quando aparece um indivíduo com tuberculose, há a tendência de fazer um rastreio para todos os moradores da casa desse indivíduo. Eu acho que, para mim, o software, esse desenho feito, está bom, se calhar com os testes, mas tendo em conta a realidade. Agora, a pergunta é, aqueles doentes que abandonam os tratamentos de tuberculose, são de fácil localização, como aqui no Brasil? É uma questão, certo? Aqui está tudo, se calhar, bem direitinho, sabe onde é que estão os pacientes. É o caso de Moçambique, é o caso de Angola. Angola diria que não. Que quando ele fica no tratamento, às vezes o termo que se usa na tuberculose é as famosas recaídas, certo, doutora?
A recaída surge normalmente quando ele começa a medicação, numa determinada fase, são 6 meses, se ele cumprir bem fica ileso. No terceiro mês ele sente-se bem e volta aos copos, entre aspas. Ele volta e toma outra vez a recaída. Quer dizer, como localizar esses indivíduos? A questão é, existe, quer dizer, eu acho que envolvendo nesse grupo do Por África, mesmo em Moçambique, o indivíduo supervisor do programa, que tem, seria muito importante para ter, se calhar, um primeiro contato, se calhar, seria importante. É a minha opinião. Obrigado. Tá bom. Em Moçambique, não falei aqui, até eu acreditava que chegaria um colega para fazer essa apresentação. Nós temos, sim, o Programa Nacional de Controle da Tuberculose, o PNCT. E nesse programa nós temos o coordenador nacional, temos o coordenador das províncias e cada distrito tem um coordenador. E Moçambique já aplicou a estratégia DOTS, portanto, em todos os distritos. Mas, por caricato que pareça, nós temos a melhoria em 87%. O que significa que, com base na recomendação da OMS, nós estamos bem, entre aspas. O que significa que o problema maior no nosso país não é necessariamente a aderência. Como eu estava a dizer que nós estamos conseguindo 87% de recuperação, mas não saímos de sermos os terceiros entre os 22 países mais afetados pela tuberculose. Exatamente. Então, nós somos o terceiro país com maior número de casos de tuberculose, na proporção entre os doentes e a população. Portanto, atrás da África do Sul, que é um país vizinho, e do Zimbábue, também um país vizinho, e depois somos nós. Então, o que significa que deve haver outros problemas que estão por detrás disso. E provavelmente podem ser questões de... como o DOTS tem cinco pilares, um dos grandes pilares pode ser a questão de detecção de casos. Qual é o nosso processo de detectar os casos? Esse é um grande problema. E qual é o período que as pessoas levam para ser detectadas? Esse é um outro problema. Esse é um outro problema. Não estou a dizer com isso que este software o colega estava apresentando anteriormente que não seja tão importante. Muito importante, e que não estou a dizer que não há abandonos. Existem abandonos, mas também podem ser, sim, seguidos e estudados. Mas o mais importante é ter em conta a realidade moçambicana desses abandonos e que os instrumentos sejam adequados à realidade moçambicana para que a pesquisa possa ocorrer exatamente em terras moçambicanas e em terras de Nampula. O fato é que a tuberculose hoje em dia é uma doença social, né? E está relacionada com o desenvolvimento e o índice de desenvolvimento humano dos países. Não é por causa do abandono de casos e o não registro dos casos que Moçambique é o terceiro país, enfim, de baixo para cima, em termos de tuberculose. A tuberculose está relacionada com o HIV/AIDS. A AIDS em Moçambique atinge em torno de 22% da população, e Moçambique é um país, em termos da questão nutricional da população, também num nível menos baixo. Você falou. Menos alto. Mas isso tudo está relacionado com o quê? Com os determinantes sociais da saúde. E as coisas não são unidimensionais, elas são multidimensionais. Os determinantes sociais da saúde são o quê? Você tem uma boa moradia, você tem emprego, você comer, você está relacionado, tudo isso relacionado com a saúde, você tem saneamento básico. Então, é óbvio, a tuberculose é um bacilo oportunista, numa situação em que o paciente, e a questão do alcoolismo também é uma questão elevada, está relacionada com a tuberculose, aqui no Brasil também, a gente sabe disso. Então, isso tudo
leva a isso. Então, não é só a falta de casos, porque o DOTS é uma terapia, é um procedimento excelente, quer dizer, de alta penetrabilidade. Com certeza, os determinantes de saúde são extremamente importantes em Moçambique, mas também nós temos os determinantes sociais, sim. Temos a questão da migração também, entre a África do Sul e o Zimbábue, que são também regiões altamente afetadas pela tuberculose e pelo HIV. Então, toda essa conjuntura aqui do raio, e infelizmente não há uma política conjunta entre esses países. Porque se houvesse alguma política conjunta, provavelmente as coisas podiam melhorar. Nós temos um moçambicano que vai para a África do Sul, ele apanha a tuberculose na África do Sul, ele faz a medicação nos primeiros 3 meses, melhora, ele volta para Moçambique, não informa que estava em tratamento e continua no convívio social normal. E aqui ele começa a adoecer de novo. Já é uma outra complicação que este indivíduo... Isso acontece várias vezes em Moçambique. Acontece. Mais alguém? Mais uma pergunta. A gente tem tempo para mais uma pergunta. Ou algum comentário. Só domingo, não vai comentar, não? Bom, então é isso. Muito obrigado. Obrigado, eu agradeço bastante, uma boa oportunidade para mim, para conhecer uma outra área. Nunca estive em discussões relativas a estas, sobre a informática na saúde. Isto é extremamente importante para mim e dá para começar agora a olhar com os outros olhos esta janela de informática médica. E muito obrigado. Obrigado, Fernando. Bom, agora eu quero convidar aqui o professor Domingos Alves para sua palestra Transferência, Implantação e Avaliação de Software para a Gestão da Informação de Pacientes de Tuberculose. Enquanto eu vou aqui abrindo o PowerPoint, fazer um comentário que eu fiquei até, não sei se até certo ponto incomodado. Quando, logo no começo da fala do Fernando, né, ele está ficando polarizado aqui, né, os países da África, né, a Regina colocou, né. Na verdade, queria enfatizar de novo que esse workshop ele tem a intenção de reunir ideias em torno da língua portuguesa, né? Vocês têm os problemas de vocês e nós temos os nossos. Aqui o Brasil não é muito distante de qualquer problema da África quando você pega a realidade local. Nós temos isso aqui em Ribeirão Preto e eu vou mostrar aqui num vídeo que é pior do que muitas instâncias na África ou num país da África, né? O que eu acho que essa ideia nós estamos unidos aí para uma questão cultural que é a língua, né? Um acidente de colonização, né? Nós falamos a mesma língua, né? E isso para mim é um fator cultural importante, né? E toda vez que você tem uma questão cultural a ser preservada, isso, não sei se vocês sabem, esse ano faz 70 anos, né, que acabou a Segunda Guerra Mundial, né? E no final da Segunda Guerra Mundial, um comentário do primeiro-ministro da Inglaterra, qual é o nome dele? Não, do charutão lá, da Inglaterra, Churchill, né? Ele comentava sobre o final da guerra, aí um assessor dele falou: mas muito da cultura
vai se perder, né, por causa da guerra, né? E aí o Winston Churchill virou e falou, então por que nós guerreamos? Se perdeu, né, essa cultura. Quer dizer, eu acho que isso me incomodou um pouco, inclusive logo no começo da tua fala, com Deus, a ideia da África aqui é contingenciada pela língua, né? E se quiser eu posso passar aqui 40 dias dando seminários sobre os problemas do Brasil. E se eu parar dos problemas do Brasil e começar a regionalizar e ficar no estado de São Paulo, que se exibe, né, principalmente quando os cariocas estão perto, né, de ser o estado mais rico e mais bem estabelecido aqui nesse país, você não precisa andar 10 quilômetros para encontrar situações piores que a África. Então, aí, nesse caso, eu acho que a tua fala é pertinente para qualquer projeto de pesquisa que envolva a saúde de um cidadão. Toda a realidade local é fundamental para ser trazida para dentro. Por exemplo, aqui eu vivo falando com meus alunos, depois de um tempo, de tanta martelada na cabeça, eles acabam até falando a mesma frasezinha que eu falo, né? Que a gente não desenvolve software para o usuário, a gente desenvolve software com o usuário, porque a gente tem essa ideia de que o usuário faz diferença no software que a gente vai querer implementar, porque ele tem uma realidade particular. Eu tenho uma coordenadora de campo que durante a noite fica comigo após o trabalho, a gente conversa bastante, né, por coincidência, que traz essas informações, né, de que quando você sai da realidade, por exemplo, do ambulatório, que a gente já implantou o software, né, e que agora os usuários lá estão usando o software da ATB bastante bem, sucesso, né? Paraná, quando a gente vai para o CSE, é completamente diferente. Completamente diferente. Parece que você tem um outro software na mão e que você para assim e fala, não, agora eu vou ter que modificar tudinho. Então, não só a realidade local do teu país, do Ricardo, né, de Portugal, do meu também. É importante a gente olhar para a realidade local. E aí, quando eu vou falar aqui, o Tomás, né, até falou houve até umas defesas aí do software, né, da TB. Eu vim jogar contra o software. Eu vim falar que está faltando coisa no software da TB, inclusive a partir desse projeto que a gente fez aqui do Pro África. Quer dizer, eu submeti o projeto, né, para o CNPq, a gente não sabe se vai ganhar ou não, né, o nosso país ainda não foi aprovada está acabando o ano, mas ainda não foi aprovado o orçamento do ano 2015, até lá nenhum projeto vai ser aprovado, ou vão dizer se foi aprovado ou não, né? E mesmo depois de aprovado, o dinheiro não sai, é assim. Então, eu vou colocar algumas perrengas em cima se o Rui me permitir, né, em cima dessa, que o Ricardo é parceiro nessa submissão do ProAfrica, a Regina é parceira também, a gente entrou como um grupo, né, colaborador, e eu vou colocar uma perrenga, um problema nessa submissão, e na verdade eu acho que esse problema que eu vou colocar pode ser um fator de conjunção de um trabalho que a gente possa fazer aqui, um trabalho conjunto que a gente possa começar a fazer, que seria outro. Bom, então deixa eu só... Aqui eu fiz Ctrl-Copy, Ctrl-Paste do projeto, né? O objetivo, né, mais geral, né, da proposta é implantar, analisar a utilização. Eu tirei, viu, Rui, a parte de avaliar, né, para não dizer que a gente vai fazer muita coisa, então eu querer ser mais moderno. Implantar e analisar a utilização do sistema informatizado, que a gente está chamando de SIS-TB, o Breno já deu outros nomes, eu não me lembro qual é, no acompanhamento dos pacientes TB no município de Nampula, em Moçambique, em colaboração com a Universidade de Lúrio, avaliando a sua utilização nesse serviço de saúde de Nampula para integrar as ações de acompanhamento, bem como avaliar o grau de resolubilidade dessas ações a partir do sistema. Então, eu queria chamar a atenção de duas coisas. No pressuposto do objetivo, tem uma rede implantada, que é uma rede que é Ctrl-Copy e Ctrl-Paste da rede que a gente está fazendo aqui em Ribeirão Preto, uma universidade,
certo? Gerenciando a implantação do software, tá? Passando esse conhecimento para a comunidade. Então, na verdade, faz parte da transferência do conhecimento nosso fazer essa transferência de conhecimento para a universidade, não para a comunidade, para que eles possam fazer uma ação similar à nossa, a partir, inclusive, do entendimento melhor que eles vão ter da comunidade local do que nós temos aqui. Nós poderíamos vir a ter em qualquer tipo de interação que nós viéssemos a fazer em Moçambique. Mesmo que eu morasse lá, eu ia demorar ainda uns 10 anos para entender a realidade local. E eu não ia conseguir fazer isso, e aí eu concordo com ele que ia ser um projeto que ia começar, acabar, ia todo mundo ir embora. Eu visitei Moçambique, ia pôr no meu Facebook as fotos e ia embora para casa. Tá? Então tem essa característica. Eu ainda forcei a barra na hora de colocar, quando a gente conversou com o Fernando, né, a questão de qual o hospital de Mahere, né, dali da localidade, e de que se havia alguns ambulatórios alocados ali, que é uma estrutura parecida com o que a gente tem feito aqui no SISTB, ampliando isso. Tá? E uma das coisas que, já deixando tranquilo o Fernando, que vai fazer parte dessa tentativa de implantação, é saber se a hora que a gente está lá fazendo essa transferência, a aplicação do SISTB, a gente consegue avaliar, como o Rui está ajudando a gente a fazer aqui, de se a resolubilidade da tuberculose melhorou por causa do software. Se não melhorar, a gente tira e faz um papel, um negócio melhor, entendeu? Faz uma avaliação custo-benefício e fala, olha, não deu certo. Eu sou pesquisador, eu posso fazer isso. Um resultado negativo, para mim, é um resultado, certo? E eu posso ir lá e mostrar para eles que eu vou apostar, meu sistema vai aumentar a resolubilidade. Mas eu posso chegar à conclusão que não. Então, esses dois características. Como consequência desse projeto, agora o Ricardo já está me olhando assim, o que esse gajo vai falar? Desse projeto, eu não vou falar muito disso, só estou citando, que eu gosto muito de colocar essa frase. Esse projeto piloto pretende-se dar início na criação de uma Health Semantic Web TB com foco na língua portuguesa. Então, de novo, eu estou voltando àquela coisa que o foco é a língua portuguesa. Eu sou teimoso nisso, acho a língua portuguesa bonita, antes de mais nada. Eu falo bem português, não falo bem outra língua, mas o português eu falo muito bem. Então, eu acho legal a gente manter o foco nisso, mesmo porque vocês veem que a maioria de vocês aqui é de origem portuguesa. Né? Mas a questão eu não vou falar disso aqui, mas isso está no projeto original da Health Semantic Web, é a questão de que, primeiro, que eu acho que é uma técnica importante na questão de disponibilizar, compartilhar dados, né? É a nova geração web, a web programável, tudo, e que eu acredito, né? Eu ainda estou aprendendo bastante sobre web semântica, estou aprendendo alguma coisa, na verdade, ainda, né? Mas eu acredito que ela possa fazer parte de uma interação mais dinamizada, porque ela é programável, ela tem essa característica de você possa dinamizar e ela ser um adjuvante importante, inclusive na transferência tecnológica. Tá? Naquela história que eu cheguei até a comentar hoje no almoço, né, de que você pode ter um adjuvante importante nessa transferência, de na hora de você fazer uma interação com uma comunidade, você ter essa web, né, como o papagaio de pirata, toda hora te lembrando do que você tem que fazer, voltando com uma reeducação e contando de novo como é que faz, como é que não faz as coisas. Mas eu não vou entrar nisso aqui. Alguns objetivos específicos: analisar indicadores de produção de ações e serviços relacionados ao acompanhamento dos pacientes TB através do SIS-TB, analisar a utilização do SIS-TB pelos profissionais de saúde. Então, de novo, aqui, essa sequência, eu estou tentando tranquilizar o Fernando, quer dizer, nessa interação, que você viu, né, Fernando? O projeto todo, ele é R$25 mil. Ele mal paga uma ida para a gente lá e uma ida deles para cá. Né? Então, a gente tem que fazer outros projetos depois disso. Avaliar a utilização do SIS-TB para a integração das ações e serviços de acompanhamento de portadores TB no município de Nampula, em Moçambique, e identificar fatores-chave de sucesso de implantação desse sistema de informação de suporte e controle do combate TB em ambientes de infraestrutura heterogêneas de conectividade, energia e literacia informática. Inclusive, essa frase toda aqui,
né, tipo o Indurui, né, quer dizer, já levando em consideração a seguinte coisa: eu vou levar um software para lá, bom, beleza, e aí? Como é que essa infraestrutura, como é que a heterogeneidade de conectividade, de energia, não adianta. Aqui no Brasil, isso para não dizer, a gente fica falando que a África tem seus problemas, né, os países africanos têm seu problema. Aqui no Brasil é modinha, qualquer prefeito, nós vamos entrar em eleição agora de prefeitura, né, vamos informatizar a saúde. Informatizar a saúde para esses camaradas é comprar computador. E eles esquecem de ver se tem tomada para enfiar a porcaria do computador, né? Enquanto a gente não tiver computador em energia solar, é bom que eles pensem isso antes. E a questão própria do entendimento da informática por aquela comunidade onde você vai trabalhar a informática. Também aqui a gente tem exemplo. Eu fiz um software de vigilância epidemiológica do trauma aqui, né? Fiz tudo funcionava, só usava o mouse, né? Você quase era só no olho, assim você fazia o software se mexer, né? E a gente descobriu que a mocinha aqui ia para cadastrar os dados, só sabia usar o tab, então não adiantou nada, a gente tem que voltar a refazer. Então, e a proposta de ação, né? Um roadmap aí de implementação de sistema de informação em ambientes com infraestrutura heterogênea de conectividade. Você vê que aqui, o Ricardo, estava sacaneando. Você vê que aqui a gente já tem uma adaptação do português de Portugal, né? Já tem várias, né, conectividade, né? Então, a gente já está fazendo uma aproximação, meio texto português brasileiro, meio texto português Portugal. Oi? Eu sei, mas tem umas palavras, entendeu? Que a gente não concorda. A despeito entendeu? A gente não concorda. Quando escreve, né, produto, né, para nós o C, mas eles põem produto, entendeu? Então, como eles começaram, a gente, não, tá bom, pai, deixa para, né? Bom, então, dentro desse projeto, eu queria te falar rapidamente, eu vou ser rápido na palestra, eu falo rápido. Eu queria falar um contexto, depois de falar do software da TB, eu queria falar um contexto, inclusive, anterior, de quando a gente começou a fazer. A Natália não está aqui? Cadê a Natália? Está lá. Com a Natalinha, que foi a primeira que fez o software de uma maneira adequada. Já tinham 2 antes que tinham tentado fazer, mas eles fizeram um software muito chique, aí só vendia nos Estados Unidos. Então a tuberculose aqui no Brasil usa essas fichas. A gente vai ter que saber como que vocês anotam, como é que é a estrutura disso, porque o nosso software foi baseado nessa estrutura de fichas, né, de acompanhamento. Inclusive essas amarelinhas são as fichas de acompanhamento do TDO, aqui principalmente na cidade de Ribeirão Preto, que a gente formatizou a ficha. Arrumou, deixou bonitinho, né? Agora o cara ele não pode levar para casa os 30 dias da semana, né, e no final dos 30 dias vai lá e faz xizinho, porque agora, como ele usa o software, né, ele descobre, sem ninguém falar para ele, né, que todo dia que ele pegar o software, né, e ele apertou o botão Enter, o software diz, ele entrou. E não anotou, não pôs o xizinho. Né, então, o software faz ele se auto-caguetar do que ele não fez. Então, ele fica mais preocupado. Né, então, mudou, você vê, mas a ficha é a mesma. Mudou o formato, né, Natália? Ficou até mais bonitinha a ficha, tudo mais. Não é amarelinha, né, que é esse amarelinho papel feio, né? Bom, mas essas são as fichas. E aqui, ó, com permissão da Natália, né, porque ela é uma das estrelas, eu queria mostrar uma coisa que também o Rui falou da avaliação, que eu acho uma evolução no meu grupo ter essa avaliação de software aqui. O Breno falou do ecossistema em saúde, né? Chique do último, ele ainda fez uma apresentação que não é PowerPoint, brigou comigo porque eu fiz em PowerPoint, né? Fez lá no Prezi, né? Que já é. Então, eu queria mostrar, eu não sei se eu vou conseguir, não vou. Então, deixa eu entrar aqui fazer que nem a Regina fez, mas eu faço rápido. Nós estamos com internet aqui fácil, né? Francisco? Oi? É que eu nunca me lembro aqui disso e depois eu fico procurando na internet e eu não acho. Eu queria mostrar, é um filminho que eu também tô bonito, né? Eu queria mostrar, tem alguns flashes nesse filminho daqui, que mostram o sistema sendo utilizado em comunidades que tem um desafio social importante. Ou seja,
é o DOTS informatizado a partir de um sistema móvel. E, inclusive, as Natálias, né, acompanharam a implantação disso com a gente de saúde. Esse daqui é o caso do Simeone. A venda de smartphones e tablets tem crescido muito nos últimos anos. Da mesma forma, uma infinidade de aplicativos como jogos, redes sociais e programas de fotografias têm surgido com o intuito de agradar o consumidor. Pensando em utilizar essa tecnologia no tratamento da tuberculose, um grupo de pesquisadores da USP Ribeirão desenvolveu um aplicativo para acompanhamento de pacientes com a doença. O que nosso grupo está tentando fazer é trazer essa tecnologia que está cada vez barateando mais e com cada vez mais recursos, né, trazer isso para dentro da saúde pública. Ele possibilita agrupar as informações para o tratamento da tuberculose. Lembrando que a tuberculose é uma condição crônica. A tuberculose é uma doença essencialmente social, que atinge 1/3 da população do planeta. No mundo hoje, cerca de 9 milhões de pessoas apresentam a doença, das quais entre 2 e 3 milhões acabam indo a óbito. É uma das doenças infecciosas que mais mata no mundo, mas pertence ao grupo das doenças negligenciáveis. A situação nas Américas, né? O Brasil está em primeiro lugar, Peru, né? México, são países assim onde ocorre bastante casos de tuberculose e está havendo uma reemergência de casos por tuberculose multidroga resistente em outros países da própria América. A tuberculose é uma doença que necessita de um acompanhamento a longo prazo. O aplicativo apresenta diversas funções que têm como objetivo facilitar o trabalho do profissional de saúde e melhorar a qualidade de vida do paciente. Ele possibilita que o profissional registre todo o esquema terapêutico, que são as medicações que o paciente está tomando, quais são os efeitos colaterais, quais são os comunicantes, as pessoas que têm contato com esse doente. Possibilita também registrar os exames laboratoriais que ele realiza, como o exame de baciloscopia, raio-x, e esses exames têm que ser repetidos e registrados. E ele facilita agrupar essas informações todas num local só. E ele é móvel, então o profissional de saúde pode acompanhar esse tratamento no domicílio do paciente e registrar todas as informações, intercorrências, levar os resultados de exame, fazer alterações no medicamento, na terapêutica. Ele foi construído junto com os profissionais, então cada alteração, cada modificação foi construída para atender às necessidades desses profissionais que atuam na ponta. O que às vezes pela universidade, apesar do conhecimento todo teórico, a gente não tem tanto conhecimento da prática, então casar a teoria com a prática foi o que teve sucesso para a construção desse aplicativo. Então, eu não sei se, de novo, né, deu para ver, né, os lugares onde a gente estava, onde as meninas estavam, né, junto com os pacientes, né, e uma coisa interessante, de novo, Fernando, a menina que estava fazendo a digitação dos casos era agente de saúde. Como é que é o nome dela, Natália? Rita, que num seminário que houve, né, da Rede TB, ela apareceu no filme, ela estava na minha frente e eu não citei ela, não citei o nome dela. Nossa, passei uma vergonha depois com ela. Estava a Rita e estavam as duas Natálias, uma enfermeira e uma informata biomédica, tá? Acompanhando a utilização do software, né? A Natália no sentido da questão de acompanhar o software, né, e verificar se o agente de saúde estava usando adequadamente para a saúde, e a Natália para vendo alguma intercorrência que poderia haver durante a aplicação do software lá. No caso do nosso projeto, a gente vai querer levar esse tipo de técnica de implantação de software para lá também. E não fazer isso, né, com as nossas pernas, mas com as pernas de vocês, né, que eu acho que esse seria o fundamento, né, quer dizer,
Uma coisa é você falar que você vai ensinar, e você citou bem, né? E depois eu vou embora e daí? Ensinou? O SUS faz muito isso, né? Faz curso, aí te dá um diploma, né? E não fica vendo se tu aprendeu ou não. Então, muita gente vai lá, faz curso, entra no diploma, até aumenta um pouquinho o salário dele porque fez o curso, mas ninguém sabe se o cara aprendeu ou não. Essa característica do SysTB, ainda falando no caso aqui de Ribeirão Preto, né, a gente precisa levar para dentro da questão que não é só um aplicativo que a gente coloca sobe ele lá no Google Play, né, mas é um sistema que ele tenta integrar o fato de que ele tem um facilitador, por exemplo, para implantar o DOTS, para ser utilizado no DOTS. Mas ele integra, por isso a questão do Hospital de Mahere, com outros ambulatórios. Ele integra as informações, por exemplo, quando o paciente vai para um ambulatório, sofre uma internação e quando ele volta para lá para dentro, para a comunidade. Quer dizer, fazer essa integração desses dados e ver se isso é possível no acompanhamento do paciente. Aqui já foi falado, né, essa aplicação do espectro dos usuários usando, né, os usuários participam do desenvolvimento. Bom, isso daqui era tudo que eu queria que as pessoas aqui falaram. Vocês viram que foi propositado, nada como ser coordenador do evento, né, que teve 4 palestras, né, falando de um software, mas na verdade era a ideia de trazer algumas ideias fora do tema tuberculose, que fossem mais gerais, mas usando a tuberculose como ponto para trazer essas técnicas. Então, no caso do SysTB, na minha opinião, falta alguma coisa quando eu falo de transferência tecnológica. Tá? No caso aqui, eu preciso identificar os fatores-chave de sucesso da implantação do sistema de informação que estava lá no objetivo, lembra? Nos objetivos específicos do meu projeto, que é identificar os fatores-chave de sucesso de implantação de um sistema de informação de suporte e controle da tuberculose em ambientes com infraestruturas heterogêneas de conectividade, energia e literacia informática. E a proposta de um plano de ação roadmap de implementação de um sistema de informação em ambientes com infraestruturas heterogêneas. Quando colocamos isso no projeto, e eu acho que ele foi bem pontual na palestra dele, tá? Não foi explicado como e a partir de que dados a gente tem de Moçambique, teria de Moçambique, para fazer montar esse quadro. Eu acho que isso é uma coisa que é possível fazer antecipadamente, inclusive para outros projetos, mas aqui a gente tomando a TB como um ponto de partida, inclusive convidando o Tomás, o Adulay, né, para começar a fazer isso. Isso é uma coisa que eu já tinha falado com a Regina, que haveria necessidade de ser feito. O professor João Paulo, aqui no meu departamento, fez isso no caso fez um inquérito desse, no caso da saúde da comunidade, e teve um sucesso bastante bom, que é o seguinte: fazer uma adaptação desse método aqui, Child Health and Nutrition Research Initiative, que é tipicamente utilizado para estabelecer diretrizes sobre priorização de pesquisas públicas pelas organizações internacionais, né, com 5 critérios. Então, isso daqui é usado, se eu quero priorizar uma pesquisa num lugar ou alguma coisa, eu uso esses 5 critérios. Então, se eu quero implantar, e aí transferir uma tecnologia ou fazer uma interação com outro país, no caso aqui, de novo, né, que fale português, a gente começar a ter esse instrumento daqui como uma avaliação do grau, do como que isso pode dar certo ou não, a partir do levantamento disso, que é a factibilidade, pergunta da pesquisa é capaz de ser respondida, né? A efetividade da pesquisa, o conhecimento gerado é capaz de resultar ou produzir uma melhora na saúde das pessoas e das comunidades, a utilização do resultado. O resultado da pesquisa será implementável, aceitável, terá um custo acessível, potencial de impacto. O resultado da pesquisa tem um potencial de melhorar significativamente a saúde das pessoas e das comunidades. E a questão de equidade. A intervenção e os resultados terá a capacidade de atingir os grupos que mais necessitam.
esses 5 critérios, né, adotados por esse método daqui, eles podem ser adaptados, por exemplo, na questão que é o meu caso, preferencial, né, de transferência de software, mas também de transferência de conhecimento, certo? Para um outro país, entre países, etc. e tal. A partir do quê? De a gente usar esse método, a partir da formação de um painel de especialistas e de um grupo de possíveis usuários dos sistemas ou das informações, tá? Que responderão questionários. A gente vai passar questionários online, vamos brincar com isso, mas questionários que são robustos, tá? Uma coisa que tem que ser pensada é que esse painel de especialistas e grupo de possíveis usuários, né, eles têm que fechar, tá, todas as possibilidades. Então, por exemplo, no caso lá de Moçambique, na avaliação do nosso software da TB, né, a gente precisaria um painel de especialistas formado por pessoas da Universidade de Lúrio, de áreas, né, tanto de informática em saúde quanto da área de saúde, certo? Dos possíveis usuários, então, ir nos hospitais, quem vão ser os usuários do software, nos ambulatórios, tá? E começar a fazer, feito esse painel, isso daí pode ser feito não só na tua região, mas em várias regiões de Moçambique, para a gente ter um quadro mais completo, por exemplo, de Moçambique enquanto país, ou de uma região, né, que é, por exemplo, a tua região lá de Nampula, certo? Como que ela seria para receber esse software lá. E nesse caso, essas adaptações, né, que seriam feitas, aí, naqueles 5 critérios lá, seria identificar os principais problemas que, na opinião de especialistas e integrantes da comunidade, constituem barreiras para a implantação do SysTB. Coisa que você levantou aqui, certo? Produzir propostas que possam solucionar os principais problemas de implantação. Os próprios especialistas já falam, olha, talvez se você levasse em consideração aspectos culturais, mudasse essa frase, o SysTB fosse melhor aceito pela comunidade. Tá? Produzir propostas que possam solucionar os principais problemas de implantação e definir as perguntas prioritárias que auxiliem a promover a transferência de tecnologias aí. Tá? Quer dizer, esse é um trabalho, esse questionário, eu não tenho know-how em cima desse questionário. Eu já, inclusive, pedi ao professor João Paulo se aproximar do meu grupo, né, o grupo dele, está com um grupo bastante bem constituído nisso. Ele já fez esse tipo de trabalho várias vezes para a OMS, para instituições que queriam financiar projetos, tá? E que tivessem uma pré-avaliação dessa. Então, ele tem uma expertise legal. Ele fez isso aqui no Brasil, um projeto chamado Electa, que envolveu, acho que, 170 profissionais na área de saúde básica, mas 170 especialistas, aí, docentes. É um quadro bastante bom. Se quiser, eu mando esse artigo que a gente tem, é bastante legal. Mas a proposta é disso, quer dizer, o que eu estou propondo aqui? A palestra acabou. O que eu estou propondo aqui? É isso, quer dizer, a gente tem um projeto, acho que o Fernando falou, das questões que tem que ser levadas em consideração, e a gente tem um projeto que ainda não foi aprovado de transferência. Antes de fazer esse projeto de transferência, a gente criar um questionário grande, o suficiente, para ser aplicado, por exemplo, em Moçambique, mas eu gostaria de que isso fosse também entendido, talvez numa questão educacional em Angola, certo? Numa questão de sistemas de informação em saúde, no caso da Guiné, certo? A gente reunir, vocês ajudassem a gente a reunir, montar esse painel de profissionais e de futuros usuários do que a gente está pretendendo fazer a parceria e a gente fazer uma avaliação prévia disso. Para os pesquisadores que estão aqui e que quiserem colaborar, eu já vou dar um atrativo legal, principalmente dos pesquisadores, né, que esse tipo de análise bem feitinha, com um grupo aí de 200 profissionais aí por região, de fazer análise, dá um paper aceito previamente no boletim da Organização Mundial de Saúde, que tem um fator de impacto muito bom. Então, é um trabalho que ele é mais ou menos ele é sistemático, mas ele é relativamente simples, né, de fazer.
No caso do Fernando, eu vou propor de a gente começar a montar esse instrumento para... Está voltando, inclusive, agora em agosto, né, Fernando? Para lá. Então, mas a gente já começar a tentar aplicar esse instrumento lá e fazer uma avaliação prévia das intenções de colaboração que a gente pode ter. Né? Quer dizer, para mim, está faltando isso no tudo que foi dito aqui do SIS-TB. Eu acho que o SIS-TB, para nós, ficou bastante confortável, porque a região de Ribeirão Preto nós estamos dominando. Porque, como me mostrou na lista, eu tenho um conjunto de pessoas que está no campo, e é um conjunto grande, certo? Que está indo praticamente todo dia, conhecendo os profissionais, certo? Alunos sendo treinados da informática biomédica, sendo treinados para fazer questionários com pacientes, né? Quer dizer que isso dá um conforto para nós, uma segurança, para dizer que o software vai ter sucesso muito grande. Mas eu gostaria de fazer isso, que é o projeto Nossa Transferência, mas talvez essas questões que o Fernando... nós não combinamos, hein? Eu não sabia o que ele ia apresentar, mas essas questões que o Fernando colocou, elas possam ser levantadas previamente, antes de qualquer interação, antes de qualquer tentativa de transferência. E, de novo, eu falo, quando tu estava dando a tua palestra, Tomás, eu virei para a molecada aqui da informática biomédica e falei que podia ser uma boa interação, né, dos alunos da informática biomédica começarem a interagir com vocês lá no curso e tentando, inclusive, os alunos tentando fazer essa ponte, né, de quais elementos da informática biomédica que seriam legais para o médico aprender melhor, tentar passar isso para eles. A molecada aqui manda bem para caramba. E eu não sou informática biomédica, não sou informática, eu sou físico. Então, eles seriam até melhores do que eu para falar disso. Né? Então, é isso. Na verdade, eu queria fazer esse recorte, né, falar um pouco dessa transferência, dessa interação que eu propus para fazer com o Fernando e colocar essa análise prévia aí na roda como uma possibilidade prévia aí da gente, antes de a gente fazer a tal da transferência. Já que o CNPq ainda não pagou, a gente tem tempo. Quem quer perguntar? Ou comentar? É um comentário muito simples, Domingos. Só para reiterar o que você disse, e que está certíssimo, e eu trabalho com essa filosofia, que a gente tem que fortalecer a língua portuguesa. E outra, que quando a gente fala da realidade da África, parece que a gente está falando de uma realidade que não existe em outros lugares. Você colocou muito bem. Existem muitos lugares aqui no Brasil que podem ser até muito piores do que a pior realidade da África. Então, quando a gente diz que o Brasil tem várias Áfricas, é a mais pura verdade. E não é no sentido, como é que se diz, derrogatório. É assim. Os países são assim. A gente tem que entender que eles são muito novos como países. Têm 40 anos de independência. Muitos de nós aqui já eram nascidos, quando os países de África ainda eram colônia de Portugal. O Brasil teve um pouco mais de sorte, porque a nossa independência foi muito antes. Então, a gente teve mais tempo para ter uma noção de país, de Estado, etc. Então, é isso. Quer dizer, quando a gente coloca os dados são dados crus, os dados são dados duros, mas são estatísticas, né? E servem para que a gente baseie as ações a serem desenvolvidas. Então, eu estou com você com isso totalmente de acordo. A gente tem que privilegiar o idioma e fortalecer a colaboração e a rede entre esses 8 países de língua portuguesa. Só 2 comentários com relação a isso. Primeiro, assim, né, eu fiquei incomodado porque, assim, eles têm uma independência nova, né? Nós também temos. Eu vou visitar lá Portugal, eu fico de cara que eu chego lá, eles têm uma igreja que é mais velha do que o meu país. Nós não éramos fundados, né? Não tinha nenhum brasileiro aqui, né? Ou tinha os brasileiros originais que depois nós matamos, era 6 milhões, virou 6 mil. Né? Então, assim, nós também somos novinhos em relação aos portugueses. Né?
E temos os nossos problemas. Né? E temos os nossos problemas. Agora, uma coisa, eu já vou incomodar de novo. É o seguinte, por exemplo, a questão da língua, eu sei, eu não sou sociólogo, eu só tenho sentimentos. Né? Mas assim, veja, eu acho que você já tem essa experiência. Você vai para Portugal, você se sente em casa, certo? Mas veja, qual é a relação que o Brasil tem com os países que são vizinhos nossos? Relações culturais. A Argentina a gente não topa. Os uruguaios a gente quase não fala. Né? Entendeu? Quer dizer, a cultura, a língua, ela prende a gente em outros aspectos que eu não sei definir. Tá? Eu não conheço o país de vocês, mas eu conheci Portugal. Eu me sinto bem em Portugal. Eu tive oportunidade, há uns anos atrás, de fazer um caminho dentro da Europa, que o último país que eu fui era Portugal. E quando eu cheguei em Portugal, eu tive a nítida sensação que tinha muitas coisas que me eram familiar e que em nenhum lugar do resto da Europa ainda me era. Me foi. Era assim, é aquela história, eu falava para eles, né? Se andar na rua lá, você vê a roupa pendurada do lado de fora da janela. Isso é Brasil. Olha, cara, isso aqui eu já vi, entendeu? O próprio jeito, acho que a língua tem outra, inclusive, voltando à questão que o Fernando falou, eu acho que tem um facilitador cultural, inclusive, para a gente entender algumas discrepâncias que nós havemos de ter quando vocês foram colonizados de uma outra maneira e a gente de outra, entendeu? Quer dizer, eu acho que a língua é legal, primeiro, né? Sabe? Eu sou tchê, de duas lados de lá, então, foi do laço em culto e belo. Então, a língua é legal, mas eu acho que ela tem um componente cultural que ela pode trazer e nos aproximar, inclusive na hora de fazer isso. Outra, né? É mais fácil fazer software só numa língua. A gente usa isso para fazer duas versões, né? Windows, né? Mas deixa tudo na mesma língua, não precisa fazer em outra língua. É mais fácil. Né? Adapta o português de Portugal para o português do Brasil, mas a gente deixa produto, não tem problema. Fala. A primeira é que a distância daqui até ao próximo país que tipicamente fala espanhol, aqui os vossos vizinhos, ainda são centenas de quilómetros ou milhares de quilómetros. Eu diria que Portugal está próximo de outros países, bem mais do que vocês dos vizinhos, e a gente também não se dá com eles. Os galegos ali na Espanha, ainda mais ou menos, falam assim uma língua que é parecida com o português e pronto. Assim, os espanhóis, assim, para já eu não sei o que são os espanhóis, porque os espanhóis são muitas coisas diferentes. Já tem os galegos, tem os catalães, tem a Andaluzia, aquilo é um país dentro de um país com muitos países. Mas quando a gente fala, isso é uma coisa que nós ouvimos muitas vezes em Portugal, que a gente faz parte da União Europeia, como sendo assim uma coisa fantástica. Eu sinto que tenho muito pouco em comum com os polacos, ou com os holandeses, ou com os tipos da Suécia, ou o que quer que seja, e eu também me sinto mais em casa quando venho cá. Ou seja, esta relação é realmente língua, mas é de culturas, é de muitas outras coisas. E eu tive a sorte também de já ter ido a Angola e a outros países, e não é só, na minha opinião, não é só uma questão de língua, não é só uma questão de cultura, é uma questão de cumplicidade. É uma questão da gente saber um bocadinho da história desses sítios e de se sentir, de alguma forma, cúmplice, apesar de que eu já nasci depois de 74. Eu nasci em 74, portanto, o meu papel nesse processo da independência é nenhum. Quer dizer, e portanto, mesmo assim, uma pessoa sente, porque é a história que a gente aprende e são as cumplicidades, e eu acho que isso é uma coisa muito, muito útil da gente tirar partido. Não
E, portanto, eu gostava só de reforçar a ideia da questão dos laços que nos unem, e das realidades serem diferentes. Portugal, eu acho que aí é eventualmente um bocadinho diferente daquilo que eu tenho visto aqui no Brasil e que eu tenho visto, especialmente em Angola, também quando lá estive, porque é mais homogéneo, não é tanta questão do nível onde está, em si é mais homogéneo. É mais difícil uma pessoa encontrar uma diferença muito grande entre o interior do país e as cidades. Existem diferenças, obviamente, mas as diferenças que eu vi aqui ou em Angola são muito maiores, ou aquelas de alunos que passaram pelas mãos de Moçambique, são diferenças brutais. E isso eu imagino que seja muito mais difícil de gerir todo esse processo. Não é? Mas de resto, acho que o facto de se ir envolvendo nestes projetos muitas pessoas e a nós também, eu acho fantástico. Eu vou só pedir, eu já no ano passado já tinha pedido isto, há uma apresentação da Regina, há uma coisa que a Regina vai ter que arranjar maneira de tirar dos slides dela. Porque aquela história da cooperação Sul-Sul, em que o único país de língua oficial portuguesa do Norte é Portugal, é quase a mesma coisa que pôr-nos de lado. e relembrar que Portugal está no sul da Europa e por isso Sul-Sul, põe a linha um bocadinho mais acima. Eu sei. Eu estou a brincar. Mas é porque eu acho que é realmente existem muitos portugueses, eu diria, que trabalham nesta área, que sentem que gostariam de participar nestes projetos. Isso eu não tenho dúvidas nenhuma. Eu já no ano passado tinha dito que Portugal eu considero que é um tanque pequeno com muitas piranhas. E é verdade, a gente tem muita gente a trabalhar nesta área e isto acho que é uma coisa que pode ser interessante para outros países de aproveitar esta gente. E, portanto, acho que se a gente continuar a trabalhar nesse sentido, a gente realmente também consegue motivar estas pessoas e ir passando este conhecimento, algum que a gente tem, e que também vamos aprendendo muito. Eu só para fechar mesmo este comentário, eu nunca me ia de esquecer a primeira reunião que tive com um aluno que orientei, um aluno moçambicano, que me dizia assim: professor, a gente precisa de um sistema que funcione num sítio onde as pessoas, os utilizadores, nunca trabalharam com computadores. Na realidade, os computadores também têm acesso à internet e eletricidade há 2 horas por dia. Eu nunca tive requisitos mais difíceis para pensar num sistema como este. Mas isso é um desafio também e é interessante também a gente pensar como é que a gente consegue montar isso. As dificuldades, mesmo para quem não está habituado a sofrê-las, se for alguém que gosta de ver coisas a fazer, são motivantes, não é? Para quem está fora, para quem está lá sofre mais, obviamente. Mas quem está fora também pode ser apresentado como uma coisa, com uma motivação. Mais alguém? Muito. Foi um pouco mais de um ano, porque foi fevereiro. Enquanto foi em fevereiro, né? Mas a gente vem amadurecendo. Você vê, nesse ano, o Domingo, já foi possível apresentar um projeto grande para o CNPq. Então, eu acho que é por aí mesmo.
ponto de vista... Você sabe por que essas agências de fomento e agências de pesquisa e agências de financiamento gostam de trabalhar com a Índia, com a Nigéria, com o Uganda, com o Paquistão, às vezes, ou com o Sudeste Asiático? Por causa do inglês. E os países de língua portuguesa, por a questão da língua, são sempre deixados de lado. E não é só os países, 5 países de África. É Timor-Leste, é Brasil e é Portugal. Não é como se, mesmo Portugal, desculpe, Ricardo, desculpe os portugueses, mas é como se sempre fosse uma segunda categoria. Porque não fala inglês não é a língua oficial. Isso que eu sinto um pouco. Mas, ao mesmo tempo, como eu estava dizendo, eu acho que esse amadurecimento é importante. E se existe um valor agregado desses 10 anos de rede português, é a criação dessa rede dos profissionais da gente, todos nós aqui dentro, e que possibilitou o desenvolvimento desse projeto. Se não sair esse ano, vai sair ano que vem, porque isso começa a tomar corpo e outras coisas se apresentam. E, Ricardo, desculpe se eu vou falar uma coisa aqui que não poderia ser assim de aberto, mas eu acho que a gente tem que continuar e retomar a nossa discussão do Centro Colaborador da OMS para a Informática Médica com a Universidade do... Aliás, quer assinar? Eu já não posso fazer mais isso. Não é aquela assim. Ah, foi bom você falar disso. Ó, pega aqui, ó. Não. Pior é que nós falamos disso hoje de manhã. Do curso online que eu vou fazer com o Gustavo, a coisa mais hilariante é em que língua é que a gente fala. Ou, isto é provocação, ou que palavras é que a gente usa. E acredita, é muito difícil se uma pessoa quiser ser muito rigoroso. Coisa que nós, ao passar 10 minutos, desistimos. E, portanto, a gente escolhe as palavras que acha que as pessoas vão entender. Se é registro ou se é registro... Que importância que isso tem. O pessoal lá de entender. Olha só, vou dar um exemplo que eu já falei inúmeras vezes. Não tenho nem falado ultimamente, para não me repetir demais. Mas olha só, o inglês que se escreve na Inglaterra, muitas palavras é diferente do inglês que se escreve nos Estados Unidos. E por acaso eles pegam isso como um problema? Não, todo mundo entende o que é. Se é color, C-O-L-O-R ou C-O-L-U-R, L-O-U-R. Eu acho que o português, se você for pensar aqui no Brasil, eu sou do Rio de Janeiro, hein? Segunda maior cidade do país. Vocês aqui são de São Paulo, o maior estado do país, né? Aí, se vocês falam semáforo, macaxeira e sei lá mais o quê, eu vou entender que é sinal de trânsito, que guia, é meio fio. Ou seja, dentro do Brasil, mesmo dentro das duas cidades, a gente tem milhões de palavras diferentes. Qual é a importância se ele se escreve facto ou é fato, gente? Eu já superei isso há muito tempo. A gente fala um idioma. E se a gente continua a dizer que a gente fala... Tem o português de Portugal, tem o português do Brasil, ou mais politicamente correto, o português europeu e o português do Brasil, a gente não vai a lugar nenhum. A gente diminui a força do nosso idioma. Pois é. Mas a gente se entende, gente. Você não vai saber o que é um telemóvel. É muito óbvio que é um celular. E as palavras a gente vai aprendendo e vai... Certo? Durante muito tempo... essa é uma história horrível. Tinha o que era um bastonário? O que é um bastonário? O que é um bastonário, por exemplo? Bastonário. Diretor, né, que a gente fala. Mas é como se fosse um dean da universidade, ou como é que a gente fala aqui? É tipo um reitor, né? Tipo
Gente, pelo amor de Deus, eu acho que a gente diminui a importância do nosso idioma quando a gente pega nessas coisas. E chega. Só vou colocar uma coisa rápida, porque, por exemplo, no sistema que a gente está falando, no SysTV, a gente desenvolve ele todo em inglês, mas é porque se nós não fizermos em inglês, você tem problemas no banco de dados, por exemplo. Porque a língua de desenvolvimento, a linguagem de desenvolvimento, se você fizer o nome do banco de dados, ele tem uma questão com plural, por exemplo. Então, se você colocar, por exemplo, coração, ele não vai saber corações. Ele não vai saber plural de coração é corações, porque ele só sabe plural de inglês. Então, a gente acaba sendo obrigado a fazer tudo, banco de dados, todas as coisas em inglês. E aí a gente cria um arquivo só com toda a tradução em português. Entendeu? Mas isso daí é só por uma questão que, em termos de desenvolvimento, a gente acaba sendo obrigado a fazer esse tipo de coisa. Isso. Em termos de informática, era muito mais fácil você escolher uma língua extremamente simples, que conjuga o verbo uma vez só. Não sabe fazer outra coisa. E softwares e usar a linguagem em inglês, isso não quer dizer nada. O importante é a forma como a gente se comunica com os outros, como a gente fala. Por exemplo, a gente tem uma falsa ideia, porque os países de língua portuguesa, né? Vamos pegar o Brasil, obviamente a gente fala português, a gente fala inglês mais ou menos, a gente fala espanhol mais ou menos. Agora, vai na Guiné-Bissau, todo mundo fala e escreve francês, porque está ali naquele meio. Vai em Angola, todo mundo fala e escreve francês e inglês. Moçambique, então, Moçambique até faz parte da Commonwealth de países. Cadê o Fernando? É ou não é? Fala e escreve. Moçambique, inclusive, dirige do lado direito dos carros, se vocês não sabem. Do lado errado, claro, totalmente do lado errado, eu também acho. Mas, enfim, o que eu quero dizer é pela necessidade dos países estarem ali nas regiões e cercados pelos outros países, eles são obrigados a fazer isso. Então, se a gente acha ou leva menos em consideração os países... Enfim, vamos dar um exemplo da Guiné-Bissau, a do Lai, porque eu vim de lá, foi o último país... Não, eu fui a Cabo Verde recentemente. Mas, enfim, que eu estive lá em novembro por conta da preparação do país para o ebola. As pessoas mandam seus filhos para estudar no Marrocos, para estudar no Senegal, no Marrocos não, no Senegal. E então as pessoas falam e escrevem francês, às vezes melhor até do que o português. Enfim, então falam muito bem outra língua, que a gente aqui no Brasil não fala, nem escreve muito bem outra língua. Então isso é uma coisa que fala... Os portugueses falam inglês, os meus alunos todos de lá falavam inglês muito bem. Muitos até falavam espanhol, apesar de tudo. Mas falavam inglês muito bem os alunos da universidade, entendeu? Coisa que eu acho que a gente falha um pouco aqui. Voltando a você, não é porque tem que ser tudo em português. A gente tem que ter um domínio do mundo inteiro de falar um outro idioma. E o idioma hoje não é mais o francês, que era a língua da diplomacia, a língua que todo mundo se comunicava, é o inglês. Não há nenhum problema. Mas não temos é que diminuir o nosso idioma. Só isso.